E aí, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço um vídeo, né? E hoje vou falar a respeito de algumas situações que nós temos visto aí na internet. Hoje, por exemplo, eu vi uma postagem onde um garotinho segura uma folha, né, escrito lugar de militar é no quartel, lugar de louca no manicômio, e mais uma frase lá que dizendo, né, que no caso é por causa desse presidente que aí está, não deveria estar lá como presidente. Então eu faço a pergunta, e lugar de ladrão é onde? Se formos partir dessas premissas, né, dessas frases, não vou falar o que eu penso, mas dessas frases sem um raciocínio lógico, nenhuma profissão ou nenhuma pessoa sem conhecimentos básicos da administração poderia ser político. Simples assim, né? Nós vivemos em uma democracia, então todos, infelizmente, todos podem ser candidatos e podem ser eleitos. Inclusive pessoas de bom caráter, excelente caráter, as de mau caráter, a de péssimo caráter, as pessoas más, tem diferença, né? A gente tem que saber diferenciar as pessoas boas com excelente caráter. Existem as pessoas boazinhas e as pessoas boas no que fazem. Essa é a diferença. Tenho visto também essa semana aí, foi semana de comemoração, né, do centenário do professor Paulo Freire. Algumas pessoas vêm falar aí que a geração atual, né, ela se capacitou de maneira inadequada, não sabe escrever, não sabe ler, porque a educação se deteriorou com o sistema desse professor, desse senhor Paulo Freire. Ah, nem professor ele era advogado. Tá, educador não precisa ser formado, educador não precisa ser graduado, já é algo que a gente tinha que parar e pensar, né? Educador é a pessoa que escreve, põe em prática algumas ideias e tenta passar para o outro aprender. Isso é educar, né? Através de treinamento, através da fala. Existem diversas formas aí de ensinar. E, inclusive, um dos métodos desse cara tão falado aí, amado por uns, odiado por outros, a partir do governo atual, que se diz, né, conservador e de extrema direita, né? As pessoas nem conseguem distinguir direito o que é isso no Brasil, né, infelizmente, e culpam ainda o método de ensino do professor Paulo Freire, né? Não sabe distinguir o que é direito, o que é esquerda, o que é centro, o que é radicalismo, o que não é, né? O que é idolatria, o que é puxa-saquismo, e fica esse blá 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 sem nexo aí. Ao falar, né, que a geração que estudou com Paulo Freire, e não temos no Brasil algumas escolas, né, com alguns professores que se atualizam com os métodos dele, né, praticam os métodos, mas de maneira muito pequena, muito pouca, porque se fosse bastante como deveria ser, essa é minha visão, é minha opinião, o ensino seria muito melhor e com igualdade no país. Porque me admira as pessoas que vêm criticar da maneira que criticam, né, dizer que os que são graduados, os que são formados, têm diplomas aí, vem o ministro da educação, para mim ele pode ser reitor, ser o que ele quiser, falar que os diplomas de engenheiro hoje não servem, que as pessoas têm que acabar trabalhando de Uber. Primeiro, que qualquer trabalho é digno. Segundo, que ele completa a frase dele dizendo que quem tem que estudar realmente nível superior seriam só os filhos dos mais abastados, que são eles que acabam empregando, então eles teriam o poder de gestão, né? Ridícula a fala dele, e não vi isso ser debatido, comentado a contento por quem idolatra o atual sistema de governo. Eu não idolatro. Coisas eu acho boas, coisas eu acho ruins, coisas eu acho ridículas, mas estou aqui em uma democracia para falar sobre, né? Respeitar, concordar, não concordar, mas sempre respeitando. Infelizmente,
Vejo ainda pessoas falando a respeito do povo negro, do povo índio, né? A respeito das cotas. Ai, sou a favor de cota social, porque os pobres? Gente, cota social existe muito, muito mais tempo do que as cotas para os negros, né? Para os indígenas, para os descendentes, e tem que provar ainda essa descendência. Ah, mas isso aí só faz aumentar o racismo, só faz aumentar essa divisão, porque nós todos somos humanos, não existe raça. Tá bom, o homem foi dividido em raças lá no passado, lá, segundo os cristãos, os judeus, quando Deus dividiu lá as tribos, né? Segundo outras crenças, foi pela formação dos povos, pela cultura. Então, o homem mesmo se dividiu, então o homem, ele acaba dominando o homem por prejuízo dele mesmo. Assim já dizia Salomão, que também foi um grande divisor aí de povos, de tribos, né? E o que me chama mais a atenção é as pessoas falarem tanto, mas não pararem um pouquinho nesse momento político que estamos vivendo. Para um pouquinho, pensa um pouquinho e lembra. Quantos negros eu tenho de ministro no Brasil hoje? Quantos? Ministros. Quantos juízes eu tenho negros? E índios? Quantos? Quantos negros eu tenho delegados, promotores? Quantos negros eu tenho CEOs de empresa? Ah, mas aí não é culpa... aí é a empresa que está falando. Aí não, não. Imagina um povo que foi 300 anos escravizado, e nesses 300 anos escravizado, foi-lhes tirado o direito de ler. Foi-lhes tirado o direito de se aproximar daquela oca, né? Onde era dado aula lá. Não podia se aproximar. Se vissem ele se aproximando para ver o que o jesuíta estava pregando lá, ensinando os branquinhos europeus que estavam aqui por determinação de Portugal, ou alguns vieram, né? Porque tinham que cumprir pena em terras que não lá. Eles eram açoitados. Crianças apanhavam com chicote. Depois veio umas leis, né? Nós estamos no século XXI, ano 2021. Né? 2021, não é? Não é século XXI? Olha isso! Quantos anos já passaram e continua esse blá blá blá? Gente, veio lá uma tal de lei do ventre livre. Nossa, lei do ventre livre. Para quem que era essa lei específica? Para famílias negras. Ventre, né? O nenê é gerado na barriga de alguém, então, ventre livre. Só podia ser uma negra, uma mulher de cor preta, ou descendente. Quem fosse gerado a partir daquele momento lá, nascesse lá, era livre? Não! Isso está na história aí para inglês ver, como diria, né, os ditados antigos. Enquanto a criancinha não atingisse 21 anos para pagar o que o senhor, o feitor gastou, o fazendeiro gastou com aquele objeto que era a mãe dele, daquela criança, ele continuava lá preso, escravo. Depois veio a lei do sexagenário. 60 anos está livre. Mas essa lei foi feita para quem? Para os negros que não conseguiam viver até 60 anos. Nossa, como nós fomos e somos bons para essa população. Nunca fomos racistas. Lá na França, nos outros países europeus, o Brasil era visto como um país que tratava de maneira, melhorada os negros aqui. Mas todos os povos faziam escravos, inclusive os negros faziam eles mesmos de escravos. Sim, faziam. Mas eles faziam de escravos nas guerras e continuavam lá com a cultura deles, com a origem deles. Mas os judeus também foram escravizados. Os judeus foram escravizados na época lá da Babilônia, na época do êxodo, na época do exílio lá no Egito. Sim, foram.
Mas os judeus, eles eram guerreiros, combatiam lá entre eles, as tribos também. E de onde é ali, próximo de onde vem esse povo? Sabe? Quando eu vejo essas coisas, porque essas cotas só faz com que o racismo aumente mais, é mentira. As cotas sociais, os órgãos governamentais sempre tiveram essas cotas sociais para os mais pobres, né? Independente da sua raça, da sua cultura. Só que, por incrível que pareça, fazendo as comparações, concursos públicos, veja quantos negros de 20 a 30 anos atrás nós tínhamos em qualquer instituição pública. Eu estou falando ainda em cargos de peão, cargos ali de serviçal, de auxiliares, de pessoas que são mandadas, comandadas. Nos cargos de chefia, nos cargos de hierarquia mais alta, para cada 1000 nós tínhamos um, olha lá. Eu estou falando por mim. Quando eu fui me tornar funcionário público, eu tinha um comandante de raça negra. Um. E os quartéis eram lotados de comandantes. Mas os militares têm culpa disso? Não. Era a lei, era o sistema de ensino que nunca funcionou. Os professores de hoje têm culpa disso, ficam ensinando ideologia. Não. Tem os políticos fanáticos, igual tem na direita, no centro-direita, né? no centrão, no centro-esquerda, na esquerda radical. Tem. Tem os religiosos fanáticos, não tem? Mas não são a maioria dos professores. Os professores ganham pouco, são nada reconhecidos. Às vezes vem aí o governo, os governos, né, com algumas propostas de bonificação, premiação para dar uma motivada, mas o salário, como dizia lá aquele comediante, e material, ferramenta para trabalhar esses alunos pobres, não tem. Você já parou e se perguntou quantos alunos até a 6ª série deixam de estudar? No ensino público, principalmente, né? Óbvio, porque no particular a família às vezes até exige que continue estudando. No ensino público, desses que chegam até a 6ª série, você já parou, pesquisou para saber quantos de família de origem negra nem chegam à 6ª série, porque tem que trabalhar para ajudar em casa? E isso é porque eles são menos inteligentes? Não. Isso é porque não é dada a eles oportunidade. Não são tratados de maneira digna por quem pede voto para a gente. E a gente fica debatendo como se as leis que alguns lá tiveram, projetaram, óbvio que teve sim interesse político. Sem interesse político não existe sociedade, gente. Mas teve um que pensou, nossa, tem que ter cota sim, porque senão eu nunca vou ver um presidente negro nesse país aqui. Mas eu vi já, o ministro Joaquim Barbosa não era ministro? Só o nome dele que veio na tua cabeça aí, a hora que eu falei. Fala um negro para mim, ministro do Supremo. Mas tem mais um, viu? Fala um juiz aí. Assim, ó, você conhece? Você conhece? Agora. Fala agora. Mas tem bastante escrevente, bastante escrivão, tem bastante auxiliar técnico judiciário, tem bastante auxiliar de promotoria. Bastante. Mas eles prestaram um concurso lá de igual. Tá. Mas tiveram oportunidade de estudar de igual? É isso que nós temos que analisar. Parar com esse blá blá blá, gente, pelo amor de Deus. O estudo está tão bom, mas tão bom, e o Paulo Freire é tão culpado, mas tão culpado de pessoas não saberem ler e escrever, que o presidente da República teve que buscar Michel Temer para fazer uma carta. Né? Para fazer uma carta, redigir uma carta para ele, pedindo para mediar um conflito que, segundo alguns, foi provocado aí, né? E aí? Ele aprendeu também com o Paulo Freire?